A família missionária é assim, você vem e já se sente em casa, mas não na nossa casa humana, mas na casa do Pai. E Ele está aqui para falar com você nessa noite. Nós iremos ministrar nessa noite sobre a arte, vai aparecer atrás, diz que é sobre as velas. Ou seja, quando a gente ajusta as nossas velas, Ele dá uma direção. Ou seja, o Senhor nos guia ou Ele nos impulsiona a ter uma direção. E óbvio que os ventos fazem com que esse navio ande. Óbvio que as forças físicas da natureza faz com que esse navio se locomova dentro das águas ou dentro do mar. O interessante é que aí está aparecendo um spoiler, que nós iremos falar um pouco sobre navio. Mas não sei se você já parou para pensar, há vários tipos de velas. Nós temos a vela dos navios, que são essas que impulsionam, que fazem com que o leme venha a se movimentar, faz com que um bom marinheiro chegue a um determinado lugar, porque ela faz com que sopre a embarcação. Mas nós também temos as velas de um filtro. Não sei se você já teve a experiência de ter um filtro de barro. E nesse filtro de barro tem velas. E elas servem para quê? Para purificar a água. Ela tira odores, ela tira substâncias que talvez sejam tóxicas, ou ela tira bactérias. Ou seja, há uma purificação das águas. E quando nós estamos em um ambiente muito escuro, a gente sempre socorre, ei, pega aí uma vela, acenda um fósforo, por quê? Para clarear ou iluminar o ambiente. E muitas vezes nós precisamos ser iluminados, ou precisamos ver a claridade além daquela escuridão pela qual nós estamos. E por fim, há uma vela que você nem imagina que é, e é sem sentido figurado. Por exemplo, há um casal namorando e tem uma pessoa no meio, ela é o quê? Uma vela. Vela da inconveniência, vela do atrapalho, mas é uma vela. E nessa noite nós queremos ministrar que quando nós estamos em um porto e quando nós estamos em um lugar, Deus quer que nós nos movimentamos. Mas para se movimentar, navio não foi feito para ficar atracado em um porto, não. Todo navio foi feito para caminhar, para se locomover entre as águas. E quando nós enchemos esse navio e não há uma purificação de tudo aquilo que se vai dentro, ele pesa. E muitas vezes ele naufraga. Quantas vezes nossas vidas estão chegando a um naufrágio? Porque muitas coisas estão pesando, ou muitas coisas não estão tendo o direcionamento que nós achávamos que deveríamos ter. Ou outras, nós não escutamos a voz de Deus, que é mansa, que é suave e dá sempre uma direção, só basta obedecer. Aí a imagem a seguir é a primeira que apareceu, que é a do navio. Há um jargão popular que diz que mar calmo nunca se fez um bom marítimo ou um bom marinheiro. Eu creio que você já escutou. Mas quem quer viver em tempestade o tempo todo? Eu não quero. E eu sei que você também não quer. Nós queremos ter uma mansidão. Nós queremos que a nossa vida, muitas vezes, caminhe por águas tranquilas. Mas, na verdade, nós iremos ver que, por causa da nossa desobediência, muitas vezes caímos em uma tempestade, em ventos fortes, em um mar revolto. Aí o texto vai dizer o seguinte: a sua vida é a história das suas decisões. Você já parou para pensar que tudo aquilo que a gente decide escreve a nossa história? Seja uma decisão boa ou ruim, mas ela vai compor a nossa história. Seja uma decisão pela qual nós não tomamos, ou seja, deixamos de tomá-la, também vai compor a nossa história por falta de decisões. E o nosso sonho, há um texto anterior que vai dizer que é o seguinte: os nossos sonhos não foram feitos para ficarem parados. Foram feitos para ser alcançados, foram feitos para ser projetados, mas sobretudo para ser vitorioso ou estar em nossas mãos. Hoje nós iremos ministrar um texto que, quando você olha falando sobre velas, você imagina que é a história de Pedro. Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro não conseguiu
e teve medo e veio a naufragar. Pedro teve a ousadia, queria eu ser ousado como Pedro foi. Não, hoje nós não iremos falar sobre Pedro. Nós iremos falar sobre uma pessoa que Deus deu uma direção, disse assim, ó, ei, eu quero que você vá para aquela terra, para aquela cidade, porque a maldade daquele povo chegou aos meus ouvidos. Então eu quero que você vá lá e ministre a minha palavra. Aí você acha que esta pessoa foi? Não, ela não foi. E muitas vezes Deus ministra aos nossos corações para fazer algo e nós dizemos, eu não vou, eu não posso, eu não devo ir. Ou outras vezes Deus diz, ei, eu quero que você permaneça aqui nesta cidade, ou eu quero que você vá a outra cidade e você toma decisões contrárias. Se ele disse permaneça, você diz, não, é tempo de eu me mudar para outra cidade. Ele diz, é tempo de ir para outra cidade e você diz, eu quero permanecer aqui nesta cidade. Quantas vezes nós tomamos decisões contrárias àquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas? Aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito que está no Senhor. Quantos planos nós temos? E quantos planos deram certo? Quantos planos nós fazemos? Mas aquele plano que está dentro da vontade do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar, ninguém pode abortar, porque aquilo que Deus projetou para a minha e para a sua vida vai acontecer no tempo certo, na hora certa, porque Ele é um Deus que quando fala, Ele cumpre com a sua palavra, ou seja, Ele não volta atrás naquilo que Ele diz ao meu e ao teu respeito. Quem está tentando impedir, ou quem disse que não irá acontecer? Foi o Senhor? Se não foi, então ó, silencia, purifica, usa a vela da purificação, purifica as vozes contrárias, mas segura a voz daquele que disse que eu vou fazer acontecer, eu vou fazer realizar, porque está dentro da minha vontade. O melhor não é ter muitos sonhos, mas descobrir qual deles vem do Senhor. E quando nossos sonhos estão alinhados com os sonhos dos céus, eita meu irmão, eita minha irmã, pode vir tempestade, pode vir mar revolto, pode vir tentativa de naufrágio, mas nada vai se prevalecer, porque Ele disse que os sonhos nossos estão juntamente com os sonhos dEle, ou melhor, os sonhos dEle estão em consonância com os nossos, e isso é providência, isso é resposta de Deus para as nossas vidas. Aí o texto que nós iremos meditar é na pessoa chamada de Jonas. Não sei se você já escutou falar sobre esse homem, mas eu creio que você já ouviu falar de um homem que foi engolido por um grande peixe. Tenho certeza que todos nós, em algum determinado ambiente, disse, ei, a Bíblia fala de um homem que foi engolido por um grande peixe. E o melhor é que ele não morreu. Aí você vai entender comigo por que ele não morreu, ou melhor, porque você também ainda não morreu diante das suas batalhas. Ou melhor ainda, porque quando naquele momento que você achou que era o seu fim, Deus foi lá e entrou com providência e disse, ei, a sua história não acabou, não está encerrada, porque eu tenho planos grandiosos para fazer sobre você e nem você mesmo pode impedir de acontecer. Aí quando eu estava quietinho ali, antes de subir, Deus ministrava ao meu coração, dizendo o seguinte, antes de você falar sobre Jonas, há determinadas pessoas neste ambiente que por muitas vezes chegaram em um determinado lugar dizendo, ei Deus, por que a minha vida já não está encerrada? Por que os teus planos ainda não aconteceram? Ou melhor, por que o Senhor já não me levou diante dessa dificuldade ou diante dessa adversidade? Acalma o teu coração, porque Ele tem resposta para você. Sossega a tua alma. Sabe por quê? Naquele momento que você achou que seria o fim da tua história, ou você mesmo queria dar fim a ela, é porque Deus tinha algo poderoso ainda para fazer na tua vida. Naquele momento que você disse, Pai,
leva-me, porque eu já não suporto mais viver nessa terra. Ele disse: ei, suporta, porque eu darei a força necessária para você vencer ventos, tempestades, porque o seu barco não foi feito para naufragar, mas foi feito para chegar em terra firme, e é a terra que eu já projetei para você. É por isso que você chegou nessa noite aqui. É por isso que Deus trouxe você para escutar aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Sabe, muitas vezes a gente sai de casa e diz: o que é que Deus irá falar comigo? Não se preocupe. Abra o seu coração, porque a voz dele é mansa, suave e tocará o mais íntimo do seu ser, só como Ele sabe fazer. Aí o texto diz o seguinte, ó: ouça e obedeça a direção de Deus. O texto em Jonas disse que Deus chegou para ele, lá diz o seguinte, o Yahvé. Sabe quem é o Yahvé que nós cantamos muito aqui? Aquele que criou os céus e a terra, aquele que não há outro igual, que nos criou e fez todas as coisas desse mundo. Este é o Yahvé. E o Yahvé chegou até Jonas e disse: Jonas, eu quero que você vá a Nínive, porque eu vi uma maldade daquele povo, e eu quero que você vá lá e deixe uma palavra, porque eu haverei de destruir aquele lugar. Jonas foi. Quantas vezes Deus manda eu e você fazer uma determinada coisa, ou resolver uma determinada situação, e nós não obedecemos? Sabe um exemplo pessoal? Eu fui fazer cursinho, saí decidido para ser médico. Eu ia estudar para fazer medicina. Fui morar em Petrolina, arrumei a bagunça toda e desabei. Você acha que eu permaneci? Voltei com a cara lavada, porque não estava dentro dos planos do Senhor. Consequentemente, fiz outro curso, tenho outra formação. Hoje eu sou advogado, tenho direito. E voltei para estudar em Petrolina, para fazer a OAB. E quando eu fui para ir, eu decidi novamente a mudar de cidade. Mas dessa vez eu pedi a orientação ao Senhor. Deus, é da tua vontade que eu vá? Porque eu já fui uma vez e quebrei a cara porque eu não ouvi a tua voz e não obedeci. Mas dessa vez é da tua vontade, porque se for, faz que tudo se acalme, faz com que as coisas se organizem para que dê tudo certo. E eu fui, ouvi e fui. Sabe, meu irmão, quando você escuta a voz do Senhor, pode vir o vento forte, a tempestade forte, aí você fecha os olhos e lembra: quem mandou eu vir foi o Yahvé. Então ele se responsabiliza de todas as coisas. No momento que eu mais temia, eu lembrava que foi Ele que mandou e foi Ele que iria cumprir. Fui, estudei e voltei com a OAB, porque Ele é o Deus que, quando fala e nós obedecemos, Ele cumpre com a sua palavra. Mas Jonas não fez isso. Jonas, ao invés de embarcar para Nínive, Jonas foi um sentido contrário. Aí você vai olhar o seguinte: quando nós colocamos Deus, tudo na vontade dEle, nós vamos saber que irá ter solução. E o melhor, se Deus não for o primeiro de nossas vidas, você acha que Ele vai ser o segundo? De forma nenhuma. Se nós colocamos tantas outras coisas em primeiro lugar, você acha que Deus vai vir em segundo lugar? Vai não, porque Deus é ciumento, Ele tem ciúmes de mim e de você. Ele quer o primeiro lugar, Ele quer as premissas, Ele quer o melhor do meu ser, o melhor da minha adoração, o melhor do teu ser, o melhor da tua adoração. Aí você vai ver que Jonas, ele agiu por conveniência. Ele foi ao porto, mas não para pegar a passagem para Nínive. Jonas comprou a passagem e foi para outra cidade. Ele foi para uma cidade chamada Tarsis. O texto vai dizer o seguinte, ó: Jonas fugiu da presença do Senhor, pegou a embarcação para outra cidade. Quantas vezes eu e você fugimos daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Ou melhor, você está aqui,
mas muitas vezes está fugindo da presença do Senhor. Quantas vezes você chegou a esta casa, Deus falou ao teu coração e você disse: não, eu não quero, eu quero fugir ainda mais. Ei, o Salmo 139 diz o seguinte: para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir ao mais altos céus, tu lá estás. Se eu descer aos mais baixos confins da terra, tu também estás. Ei, não tem como nem eu e nem você fugir da presença dele. Aonde você estiver, ele vai estar com você. Você pode fugir para qualquer outro lugar, mesmo assim Deus ainda te encontrará, porque ele tem planos grandiosos para fazer na tua vida. Mas Jonas fugiu da presença de Deus. Aí quando ele foge, por quê? Porque ele achou que estava sendo desconfortável ir para aquela cidade. Ele ir pregar naquele lugar, naquela situação. Meu Deus, o que eu vou enfrentar? Não. Ele achou que indo para Tarsis era mais confortável. Ei, é no teu desconforto que Deus vai forjar novas experiências, vai te dar mais vitória e você vai alcançar mais intimidade com Ele. Mas quando ele fugiu, o barco aconteceu o quê? Uma tempestade. Ele embarcou todinho para ir para Tarsis. Quando chega no meio do lugar, há uma grande tempestade, há um grande barulho, há um vento forte. Aqueles marinheiros olham e dizem o seguinte: que tempestade é essa? Como veio um vento tão forte sobre nós? E tentava de um lado, tentava do outro fazer com que esse navio permanecesse indo na direção correta. E tentou abarcar em uma terra e não conseguia, porque os ventos eram fortes. O texto vai dizer que o Iavé fez com que soprasse um vento forte, uma tempestade forte. Sabe para quê? Para entender que Jonas estava no lugar errado e indo na direção errada. Aqueles homens começaram a lançar sorte entre eles e disseram: quem é que está aqui errado? O que é que aconteceu? Vamos clamar o nosso Deus. E o Deus dele era um Deus minúsculo, um Deus que não responde. E Jonas, o causador de tudo, estava dentro do porão e dormindo. Enquanto aqueles homens tentavam de todas as formas solucionar aquela tempestade, Jonas dormindo. O capitão chega: ei, rapazinho, levanta. Por que é que você está aqui? De onde você veio? Para onde você vai? Aí ele vai e responde: eu estou fugindo da presença do Senhor. Eu estou fugindo do que Iavé me mandou. Quando lança a sorte entre eles, cai justamente em quem? Em Jonas. E a tempestade continuando, o barco sendo açoitado com as águas fortes, o vento tentando derrubar aquele navio. Quando ele olha e diz: ei, não é melhor que vocês me lancem fora deste navio? Aqueles homens pegaram e lançaram Jonas fora do navio. Eu abro um parênteses. Quantas vezes as tempestades alcançaram as nossas vidas porque nós estamos indo em direção errada? Deus está mandando nós irmos para um lugar e você está batendo em ponta de faca dizendo: não, é a minha vontade, eu tenho um livre-arbítrio e eu vou para esse, eu quero esse. E esse não está dando absolutamente nada certo. Você tenta de uma forma e dá errado, tenta de outra forma e dá errado. Sabe o que Deus trouxe aqui? Para você alinhar a sua vontade, mas com a vontade dos céus. E quando Jonas achou que iria morrer, aí, meu irmão, apareceu um grande peixe. E esse peixe abriu esta boca, engoliu este homem, e ele passou lá 3 dias e 3 noites. Sabe o que eu entendo? É que mesmo que você tenha tomado uma direção errada, sentido contrário à vontade de Deus, se estiver dentro dos propósitos dele, ele vai fazer com que apareça um peixe, vai te capturar, isso no sentido figurado, para que você venha se arrepender e dizer: Deus, tem misericórdia, mas me faz alinhar a minha vontade com a tua vontade. E isso se chama, sabe o quê? Processos. Respeite os processos de Deus na sua vida. Quando ele estava meditando e clamando em alta voz, dizendo: Pai, Iavé, eu te peço misericórdia,
Do ventre da morte tu me livraste, tu não me deixaste morrer. Sabe o que Deus está querendo dizer? É que mesmo que venha uma tempestade absurda para a sua vida, Ele não vai deixar você morrer, porque Ele já preparou uma terra firme para você chegar, e você irá chegar, seja de navio ou seja de peixe, mas você chegará lá. Esse é o texto que eu acabei de dizer. Mas sabe uma coisa por fim? Não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Olha o que o peixe fez. O Senhor deu ordens àquele peixe e ele vomitou Jonas em uma praia. Você pode ter entrado na embarcação errada. Você pode ter até ido contra o que Deus mandou você fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você se arrepender, não vai ter tempestade que afogue o teu barco ou o teu navio, porque esse navio vai chegar em terra firme. E se acontecer algo no qual você errou, se arrependa. Dentro desse peixe se arrependa, porque Deus vai alinhar a vontade dele com as tuas, e tu irás chegar também em terra firme. Porque tudo o que vem de Deus passa pelo teste do tempo, mas se cumpre. E o melhor é que nós iremos chegar a essa terra, seja de navio ou seja de peixe, você chegará em terra firme. Sabe o que é essa terra firme? A vitória, aquilo que Deus planejou para mim e para a tua vida. Ei, ninguém poderia impedir. Deus disse: Jonas, eu quero que você vá a Nínive para pregar a minha palavra, e Jonas quis ir para outro lugar. Mas mesmo ele querendo ir para outro lugar, ele se arrepende e ele chegou a essa terra firme. Não chegou de navio, mas chegou de um grande peixe. E eu quero te dizer nessa noite, você poderá talvez não chegar de navio, mas um grande peixe te levará a essa terra firme. E essa terra firme é a terra que o Senhor já preparou para mim e para você. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus, e vamos cantar esta canção. E eu quero que você abra o seu coração nessa noite.